Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde, a paz e a graça de Jesus que estejam com todos vocês aí que estão nos ouvindo nessa hora aí do almoço. Que maravilha estar aí podendo conversar com vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você começa agora a assistir o programa Aprendendo a Palavra. Nós estamos aqui no oferecimento do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então nós estamos aqui para aprender, para aprender a palavra de Deus, saber como manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é muito bom a gente aprender, nessa palavra, queridos, você vai encontrar conforto, você vai encontrar direção, vai encontrar misericórdia, e vai encontrar todas as instruções necessárias para que você seja um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo servo, filho de Deus, serva e filha de Deus. Bom, então hoje, queridos, seguindo aí os nossos estudos diários, nós vamos hoje falar de uma festa muito bonita que acontece periodicamente na igreja evangélica, uma festa que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, Então é bonito, nós vamos ver que nós celebramos essa festa linda para que a gente possa lembrar esse maravilhoso sacrifício que Jesus fez no meu e no seu lugar. Então é bonito, Jesus estabeleceu isso como um memorial. Nós vamos ler aqui na Bíblia tudo a esse respeito para que você fique sabendo bem o porquê isso é celebrado na igreja, qual é o objetivo e para saber muito mais sobre como Jesus instituiu essa festa, como é que a gente deve participar dela. Então é maravilhoso, viu? A gente vai começar, queridos, vendo na Palavra de Deus, existem vários lugares que falam da Santa Ceia. Vamos escolher um deles aqui, que está lá no Evangelho de Lucas. Então vai lá, Novo Testamento, Você aí que está começando a aprender a Palavra de Deus, pegue a sua Bíblia. Então é importante você ter a sua Bíblia aí do ladinho, na hora que for assistir aqui ao programa. Então se você não tiver como ter a Bíblia, se você puder anotar os versículos, porque aí quando chegar em casa você pega a Bíblia direitinho, vai ler. Então é muito bacana. Então, se você está começando agora, você já pode pegar aí um marcador de livros e colocar lá no índice da sua Bíblia. Porque aí nunca mais você vai ficar andando para lá e para cá, folheando página, atrás dos livros. Então, é só colocar no índice, que é logo a primeira ou segunda página da sua Bíblia. E lá você tem os livros, o Velho Testamento. Sabe que a Bíblia está dividida em Velho Testamento, Novo Testamento. Nós falamos disso nos programas passados, a Velha Aliança, ou o Velho Testamento, e a Nova Aliança, ou o Novo Testamento. E falamos como é importante nós estarmos hoje vivendo no período da Nova Aliança, do Novo Testamento, no período da graça, onde nasceu depois do nascimento, morte e ressurreição e ter subido aos céus, depois que Jesus Cristo fez tudo isso por nós. Depois que o nosso querido Deus, a palavra de Deus, o verbo, como se chamava Jesus, enquanto estava só nos céus, depois que ele se esvaziou da sua condição de Deus e decidiu, por vontade do Pai e por permissão dele, por aceitar dele, vir aqui à Terra, nascer como nós, um homem,
e passar por tudo aquilo sendo Deus, né? E aí morrer no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado, depois vencer a morte, ressuscitar e hoje está lá junto de Deus Pai. Que maravilhoso, né? É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nós vamos lá no Evangelho de Lucas. Vai lá, abre aí a sua Bíblia, capítulo 22. Abre aí, achou? Evangelho de Lucas, Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho, Evangelho de Lucas. No capítulo 22, Lucas 22, vamos começar a partir do versículo 7. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Achou aí na sua Bíblia? Lucas 20, capítulo 22, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Olha lá, gente. Chegou lá o dia da Páscoa. Então, o que era a Páscoa, né? A gente aprende que no Velho Testamento, a Páscoa foi aquele momento em que Deus fez aquele grande livramento do povo de Israel, quando tirou o povo de Israel do Egito, né? Da escravidão do Egito. Lembra aquela última praga, né? Que foi derramada contra o Egito, a morte dos filhos primogênitos, né? Dos filhos mais velhos, e que veio a morte veio passando, e Deus falou para o povo de Israel: olha, sacrifiquem um cordeiro, né, sem defeito, macho sem defeito, e aí peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais das portas, né? Porque aí a morte vai chegar na casa, vai ver esse sangue do cordeiro e não vai entrar. E aí, por isso que somente os primogênitos dos egípcios é que foram mortos, né? Então, essa festa, a festa da Páscoa, né, dos pães asmos. O que é pão asmo, pastor? É aquele pão, queridos, que se você gosta daquele sanduíche que vende em algumas lanchonetes chamado Beirute, já viu como é? Que é aquele pão achatado, parece massa de pizza, né? É o pão sem fermento, para ele não crescer. Então é aquele pão arredondado, achatado, porque Deus naquela época mandou o povo matar o cordeiro, colocar o sangue do cordeiro ali nos umbrais das portas, pegar a carne do cordeiro e comer, e também comer junto com pães asmos, pães sem fermento, e com ervas amargas, né? O pão asmo simbolizando ali a pressa de sair do Egito. É um pão que não tinha tempo de fermentar, de crescer. E as ervas amargas para lembrar do tempo de escravidão, né, do cativeiro. Então essa é uma festa que Deus então ordenou ao povo de Israel que celebrasse, né? Celebrasse aí, e nessa época Jesus, como um bom judeu, né, Jesus que vem da descendência do rei Davi, né, afinal de contas José era da descendência de Davi, e ali Jesus obedecia os mandamentos do Pai, né? Então por isso que o versículo 7, Lucas capítulo 22, versículo 7 diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Bom, agora você já sabe o que é Páscoa, né? A verdadeira Páscoa bíblica. Não tem nada a ver com coelho, nem com chocolate, nem com ovo, né? Nada a ver, totalmente diferente, né? Então tem aqui o versículo 8, vamos lá, segue a Bíblia. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Olha aí. Então o que Jesus mandou Pedro e João preparar? O que era comer a Páscoa? Você já aprendeu, né? Era a carne do cordeiro, né? E também o pão asmo, né? O pão sem fermento, e também as ervas amargas, né? Então, e segue aqui dizendo no versículo 9: Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, versículo 10, lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te:
onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha lá. Que bonito, hein, gente? E aí Jesus continua dizendo, ó, Jesus já aqui prevendo o que ia acontecer, né? Prevendo já que aquele homem com quem os apóstolos iam falar, que nem conhecia Jesus nem eles, aquele homem iria ser tocado, né, pelo Espírito Santo para ceder um dos aposentos da sua casa para que Jesus pudesse comer ali a Páscoa com os discípulos, né? Então vamos aqui ao versículo 12. Continua Jesus dizendo, ele, aquele homem, né? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Olha lá. E aí o que os apóstolos fizeram? Foram, né? Obedeceram Jesus, foram nessa fé. E aí vai o versículo 13 narrando isso. Ó. E indo quem? Os apóstolos, né? O Pedro e o João. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Olha lá. Então, no dia da festa da Páscoa, né? Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, olha só o que Jesus falou, pessoal. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Olha aí, hein? Uau, essa palavra é forte, hein? Olha Jesus aí já falando para os discípulos, prevendo todo o sofrimento pelo qual ele ia passar. Olha aí. Então ele estava ansioso para poder comer essa que seria a última Páscoa dele na companhia, né, dos seus discípulos, que ele chamava de irmãos, né? Bom, no versículo 16 diz assim, Jesus continua dizendo, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha lá. O que é a Páscoa se cumprir no reino de Deus? O que é que a Páscoa se cumpra? A Páscoa, queridos, vai se cumprir no momento em que Jesus se entrega naquela cruz. Porque ele tomou o lugar daquele cordeiro, né? O sangue daquele cordeiro que foi pintado nos umbrais das portas, que impediu o espírito da morte de entrar. Quando Jesus foi para a cruz, aquele cordeiro da época lá de Moisés, da saída do povo de Israel do Egito, ele estava simbolizando o que ia acontecer. Deus estava dando uma dica, uma mostra grátis, uma sombra do que ia acontecer quando ele mandasse o Verbo, que é Jesus, o seu Filho amado. Jesus ia fazer como aconteceu com o cordeiro, né? Jesus ia ser sacrificado. E o sangue de Jesus é que ia, então, impedir, que ia vencer a morte, vencer o pecado. Então, quando Jesus disse, por isso vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, até que essa Páscoa se cumpra, até que o sacrifício de Jesus estivesse completo. E aí vem o versículo 17, dizendo assim, e, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, olha o que Jesus disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, suco da uva, né? Fruto da videira. A videira é a árvore que dá uva, né? Até que venha o reino de Deus. Olha aí. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha lá. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus aqui está exemplificando, quando ele partiu ali o pão, ele não está ali transformando aquele pão no corpo dele, mas ele está dizendo como ia acontecer com ele, não é? Que o corpo dele iria ser oferecido, quando ele diz aqui, isto é o meu corpo oferecido por vós, quer dizer, o corpo de Jesus foi oferecido por nós,
tomou o nosso lugar, nos substituiu para pagar o preço, para pagar a pena dos nossos pecados. E ao mesmo tempo, o corpo de Jesus ele foi bastante como Jesus partiu o pão, não é? O corpo de Jesus foi maltratado, foi partido, foi transpassado por uma lança. O corpo de Jesus foi chicoteado, foi bastante maltratado também, né? E Jesus diz isso aqui, ó: fazei isso em memória de mim. Quer dizer, fazer isso para a gente. O que é em memória de mim? Você faz quando alguém diz faça isso em memória de mim, quer dizer o que para você, ouvinte? O que você acha que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus pediu para a gente repetir essa cerimônia, essa festa, para lembrar, em memória de alguém, é para lembrar de alguém, não é? Então isso aqui é para a gente lembrar esse dia maravilhoso que Jesus resolveu se entregar no nosso lugar. E aí vem o versículo 20, que diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Olha aí, gente. Nova aliança, Novo Testamento, nova aliança. Disse Jesus: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Olha aí. Essa aliança, nova aliança, foi firmada por Jesus quando ele derramou o sangue dele, se deixando ser levado naquela cruz. E ali ele derramou e consumou essa aliança, não é? E Jesus ainda diz, ó: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quer dizer, o sangue de Jesus foi derramado a nosso favor, foi derramado para nos beneficiar, foi derramado para eliminar o nosso pecado. Que coisa bonita, hein? Gostaram aí dessa palavra? Olha, vou dizer uma coisa, viu? Eu fico sempre muito tocado quando leio essa palavra, né? Porque é uma palavra de muitas e muitas e muitas revelações, né? Aqui a gente não vê coelho, não vê ovo de chocolate, não é? Aqui a gente vê uma cerimônia da Páscoa que existia lá para o povo de Israel, que foi a saída do povo do Egito, não é? E a gente vê o que aquilo ali simbolizava. E vemos aqui aquela profecia sendo cumprida através da entrega de Jesus Cristo, simbolizando Jesus Cristo realmente tomando o lugar daquele cordeiro, né? Que é sacrificado, que era antigamente sacrificado para poder cobrir os pecados do povo. Com Jesus, os pecados não são cobertos, eles são eliminados, né? Então é maravilhoso, né? Então não sei se você sabia disso, olha, mas a verdadeira Páscoa bíblica é uma festa judaica, né? Que não tem nada a ver realmente como a gente vê com presentes, não é? nem com coelho, nem com ovo, mas apenas com libertação, não é? Então a Páscoa, na verdade, ela não é passagem, não é um renascimento, né? A Páscoa, ela é aquele momento de consumação da salvação da humanidade. É aquele momento fundamental onde Jesus se ofereceu como aquele cordeiro que o povo de Israel tinha feito, tinha imolado, sacrificado, né? Orientado por Deus na época da escravidão do Egito. Então Jesus ele veio, tomou o lugar desse cordeiro, tomou o nosso lugar, que era para a gente sofrer ali bastante, né? E olha que coisa espetacular. Então essa decisão de Jesus, se entregar, não é? Essa decisão de Jesus por livre e espontânea vontade cumprir esse propósito de Deus é que nos abriu a porta da salvação para nós que vivemos nos dias de hoje. Então é maravilhoso, né? É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa saber que esse dia da Páscoa significa o dia em que Jesus abriu a possibilidade de, através do sangue dele, através desse sacrifício que ele fez,
nós voltarmos a termos paz com Deus, nós voltarmos a termos comunhão com Deus, claro, e isso se você desejar receber esse presente que Jesus quer te entregar de graça. Se a gente não quiser receber, ele também não vai obrigar você a receber, claro, né? E aí você vai seguir sem ter direito a entrar nessa porta maravilhosa que Jesus abriu. Não é bonito, pessoal? Então é uma coisa linda, né? Isso que Jesus fez, cumprindo cumprindo, né? Tudo aquilo que foi que no Velho Testamento era falado, era mostrado em símbolo do que ia acontecer, né? Então veja que coisa linda isso aqui, né? Para você ver esse relato bíblico da época lá de Israel, do Egito, né? Você pode abrir aí a sua Bíblia só para a gente ver o que é bacana a gente fazer essa comparação, né? O que o Velho Testamento falava, mostrava como tudo que está no Velho Testamento é uma sombra, é como se fosse um símbolo daquilo que viria em Jesus Cristo. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é o Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo significa você sair de um lugar para outro, né? Então Êxodo, vai lá para Êxodo, capítulo 12. O Êxodo, ele narra justamente a saída, né, do povo de Israel do Egito, da escravidão. Então a gente vai narrar essa Páscoa, de onde nasceu a Páscoa, né, e como Jesus veio. Você já viu no Novo Testamento que Jesus veio cumprir a Páscoa, né? Mas veja como ela nasceu. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, olha: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, aos 10 dias, não é? Cada um tomará para si um cordeiro, olha aí o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Aí vem o versículo 5, olha aí. O cordeiro será sem defeito, olha, por isso que Jesus veio sem pecado e permaneceu sem pecado. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Imolará é aquela parte de sacrificar o cordeiro, não é? Cortar ali o cordeiro, tirar o sangue, não é? E aí no versículo 7 diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aí? Que bacana isso, né? Tomarão do sangue, pegarão sangue e o porão em ambas as ombreiras, né? De um lado e de outro, e na verga, aquela parte de cima da porta, nas casas em que o comerem. E aí vem o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, olha aí, aquele pão sem fermento, e ervas amargas a comerão. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, quer dizer, vestidos, né? Prontos com a roupa colocada, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Olha lá que bonito, hein? Aquilo que a gente falou da pressa, não é? Versículo 11. Agora o 12. Porque naquela noite
passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui toda vez que tem Senhor, na verdade a palavra é Yahvé, que é o nome de Deus, é o eu sou, né? Eu sou Yahvé. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha aí. Vocês estão vendo, queridos, a importância da nossa vida, trazendo isso para o dia de hoje, né? Ver que a morte, quando vai passando, né? O pecado, tudo de ruim vai passando, ver a vida da pessoa coberta pelo sangue do Cordeiro. É claro que você não vai andar por aí coberto de sangue, mas quando você aceita abrir mão do seu livre-arbítrio, entregar a sua vida, o governo da sua vida a Jesus Cristo e passar a viver conforme a Bíblia orienta, a palavra de Deus, então a partir daí, espiritualmente, aquele sangue que Jesus derramou na cruz, aquele mérito que ele conquistou diante do Pai, passa a cobrir a sua e a minha vida, a vida de quem faz isso. Olha que beleza. Então aí quando a morte vem, pastor, mas quem aceitou Jesus também morre, verdade, o corpo morre, mas a alma não morre, né? A alma, ela fica para sempre. E aí depois a alma e o espírito da pessoa ou vão para o paraíso, para a presença de Deus, ou então vão para um lugar que Jesus chamou um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então não queremos ir para esse lugar, não precisamos ir para esse lugar. Apenas precisamos aceitar o governo de Jesus Cristo na nossa vida, entrar pela porta que Jesus abriu, né? E aqui, no versículo 14, vê que semelhança. Diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que bonito, né? Então aqui a gente vê realmente acontecendo aqui exatamente uma sombra, né? Uma mostra grátis, uma ideia do que seria então o que Jesus iria fazer quando ele viesse definitivamente para ser a nossa Páscoa, a Páscoa de Yahvé, a Páscoa do Senhor, para ser aquele pagamento pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pelas nossas falhas, né? Então, glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, por essa grande maravilha que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, te damos graças por isso, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Tá bonito, né? A gente saber aí sobre a Santa Ceia. Então, não saia daí não, que a gente vai dar um intervalinho para ouvir alguns louvores. E aí, depois do intervalo, a gente volta. E quando nós voltarmos, aí sim nós vamos falar a respeito desse tema, continuar aqui estudando a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus e até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta no nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo aí esse nosso programa trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.
E nós estamos hoje falando de um tema importantíssimo na igreja, importantíssimo para Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor, ou a Ceia do Senhor, aquele momento que nós fazemos essa lembrança, né, daquele sacrifício maravilhoso que Jesus fez, da nova aliança que ele celebrou com o seu sangue, não é? E com o seu corpo, se oferecendo ali para morrer no nosso lugar, para pagar a pena do nosso pecado, não é? Isso é maravilhoso, não é? Não há uma outra doutrina, nem outro tipo dito que seja Deus que tenha feito isso por seus filhos, por suas criaturas, né? Como fez Jesus Cristo, o próprio Deus que desceu do céu, que se fez carne, habitou entre nós. Você pode ler isso nos primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Você vai ver que Jesus é Deus que desceu aos céus, aliás, desceu dos céus, veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, sem pecado, pagou o preço no nosso lugar, morreu, venceu a morte, ressuscitou, para nos fazer ressuscitar junto com Ele. Glória a Deus, é muito bonito isso, gente. Então, olha, no bloco passado nós falamos, né, de onde veio a Páscoa, de onde veio a ceia. Na verdade, a ceia do Senhor, Jesus ele instituiu no mesmo dia que ele estava comemorando a Páscoa judaica com os apóstolos, não é? E aí nós fomos lá também no livro de Êxodo e estudamos de onde vem a Páscoa, né? Já aprendemos que não tem nada a ver com coelho nem chocolate, mas sim com a saída, a libertação do povo da escravidão. Mesma coisa quando você aceita hoje entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo, você sai da escravidão do pecado e passa a viver uma novidade de vida. Você também sai do Egito espiritual rumo à terra prometida, né? Então é maravilhoso isso, essa comparação. Então, muito bem. Voltando então à Santa Ceia, ou à Ceia do Senhor. Então, qual era a cena? Vocês estão lembrados? Estava lá Jesus à mesa com os apóstolos, né? Dizendo lá no versículo 15, né? Que desejava, lá em Lucas, estão lembrados? Que a gente estava lendo inicialmente Lucas, né? Então, que Jesus então desejava ansiosamente comer essa Páscoa com eles, né? Isso é uma coisa linda, porque Jesus, ele estava ansioso. Por que ele estava ansioso, então? Porque esse era o anúncio que ele estava fazendo do cumprimento final dos planos de Deus para a nossa salvação. Porque no dia seguinte, Jesus, então, ia consumar aquele sacrifício maravilhoso dele na cruz do Calvário. Então ele iria ser como aquele cordeiro que nós vimos no Velho Testamento, né? Aquele cordeiro cujo sangue dele perfeito, derramado, nos salvou, abriu a porta, né, para a nossa salvação. Então, glória a Deus por isso, né? Então Jesus partiu o pão e comparou o pão ao seu corpo, né? Que o seu corpo também seria mastigado, ou seja, muito castigado, né? Com torturas, humilhações, pregado naquela cruz, né? Transpassado com aquela lança, não é? Então, realmente, até morrer, né? Então, ele comparou o pão com o corpo dele. Do mesmo jeito, Jesus ele repartiu o cálice, né? Com o suco da uva puro, né? E comparou aquele suco da uva ao sangue, não é? Que ele iria derramar na cruz do Calvário. Esse sangue é que selou a nova e eterna aliança, né? Eterna porque não vai ter outra, né? A velha aliança foi substituída pela nova, mas a nova aliança não será mais substituída, é a eterna aliança, né? Então, por fim, Jesus dá uma ordem, não é? No versículo 19, orienta que nós façamos isso sempre em memória dele, ou seja, para lembrar daquele sacrifício que ele fez por nós. Então, queridos, uma coisa importante aí para você saber é que quando nós estamos comendo o pão e bebendo o suco de uva puro durante a ceia do Senhor na igreja, nós estamos comendo um pão e bebendo um suco de uva mesmo, viu? Esses elementos, o pão e o suco, eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo de forma sobrenatural. Não. Eles continuam sendo apenas pão e suco de uva.
que nós estamos ali usando, obedecendo a Jesus, para lembra que ele falou, fazer isso em memória de mim, não é? Nós estamos usando ali para celebrar esse acontecimento, esse dia tão maravilhoso, não é? Conforme Jesus nos orientou. E também, quando um sacerdote, né, um pastor, alguém apresenta esses elementos ao Senhor, ele está fazendo o que nós fazemos quando nós agradecemos e apresentamos nossas refeições diárias, não é? Não sei se você tem esse hábito, mas a Bíblia nos ensina dizendo assim, em tudo dai graças. Então, sempre antes de comer, de tomar o café da manhã, o almoço, o jantar, de comer um lanche, você antes de comer, feche seus olhos, baixe sua cabeça e agradeça a Deus em nome de Jesus por poder estar comendo aquela refeição. Apresente aquela refeição ao Senhor, consagre a Ele aquela comida, para que aquela comida só lhe faça bem e não mal. Então, assim, é um hábito gostoso, né? A gente reconhecer que aquela comida está sendo dada graças ao que Deus tem derramado na nossa vida, não é? Então, veja que o sacerdote, quando ele apresenta o pão e o suco da uva, o pastor, ou quem quer que esteja celebrando aí a ceia do Senhor, ele não tem o poder de fazer com que Jesus Cristo repita o sacrifício que ele fez na cruz, sabe? Existem algumas doutrinas aí fora da Bíblia e fora do Evangelho que ensinam isso, que o sacerdote, quando levanta o pão e levanta o suco da uva, ali ele teria o poder de chamar Jesus para Jesus morrer de novo, repetir o sacrifício. Porque o pão se transformaria mesmo no corpo e o vinho se transformaria mesmo no sangue. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus fez esse sacrifício maravilhoso por nós uma única vez. Ele não fica repetindo. Então isso você pode ver lá, abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos lá? Livro de Hebreus, é a carta aos Hebreus. Fica lá no Novo Testamento, já no finzinho do Novo Testamento, carta aos Hebreus. Você vai lá no capítulo 7, livro de Hebreus, Novo Testamento. Vai lá no índice da sua Bíblia, né? Procura lá, Novo Testamento, Hebreus. Vê o número da página, vai até a página, que é onde começa o livro. Chegou lá, procura o capítulo 7, folheando aí. Aquele número grandão é o capítulo. E chega lá no versículo 26. Nós vamos ler o 26 e o 27. Então lá está dizendo assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Aqui está falando de Jesus, hein? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Olha as características de Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo. O que é santo, hein, gente? Já aprendeu que é separado do pecado, né? Santo, inculpável, sem mácula, quer dizer, sem mancha, inculpável, sem culpa, né? Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha, esse é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, é ele que intercede por nós, que faz um meio de campo entre nós e Deus. Olha. Essa é a função do sacerdote. E aí no versículo 27 diz assim, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Então a gente já aprendeu em programas anteriores que antes de Jesus Cristo, os sacerdotes judaicos, eles faziam isso. Todo dia ele estava ali entrando no templo, oferecendo sacrifício, tanto pelo seu próprio pecado, como o sacerdote era um homem, né? Como também para que Deus encobrisse o pecado do povo. Mas Jesus não. E aí segue aqui no finalzinho do versículo 27, olha que bonito aqui. Porque fez isto, quem fez isto? Jesus fez isto uma vez por todas. Olha lá. Uma vez por todas quer dizer uma vez só e nunca mais. Então diz, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha aí, gostaram dessa? Olha, bonito isso, né? E aí você pergunta,
Ô pastor, é claro que Jesus não repete o sacrifício, né? Toda vez que comemos a ceia. Quem é que pode acreditar numa coisa dessa, né? Olha, queridos, por incrível que pareça, essa é a doutrina de uma grande corrente de fé que acredita e que proclama que isso acontece. Toda vez ali que o sacerdote apresenta o pão e o vinho, né? E nós sabemos agora pela Bíblia, se você não sabia, agora já sabe, que isso não é assim, né? Conforme a Bíblia nos diz, não é desse jeito, né? Então, por fim, vem uma pergunta interessante, né? Já que Jesus fez isso uma vez só, você já sabe que a ceia é para a gente comemorar esse dia maravilhoso, para ter memória, né? De que Jesus fez isso por nós. Agora vem aquela pergunta, ô pastor, e quem pode participar da ceia, hein? Todo mundo pode participar? Quando eu estou lá na igreja evangélica que passa aquela bandejinha com aquele pedacinho de pão e com aquele copinho com suco de uva, eu posso pegar, eu posso comer. Quando passa eu sempre como, sempre bebo ali. Qualquer um pode participar. Vamos ver o que diz a Bíblia a esse respeito. Vamos lá consultar a palavra de Deus. Então você vai abrir, para a gente responder essa pergunta, lá na primeira carta aos Coríntios. Acha lá, é Novo Testamento. Você vai lá no Novo Testamento, vai lá no índice da sua Bíblia, vê Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quem são os coríntios? São as pessoas que moravam em Corinto, na cidade de Corinto. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11. Vai lá, capítulo 11. Achou? Capítulo 11. Nós vamos começar a ler do versículo 23. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Lá vai. Porque eu recebi do... Isso é o apóstolo Paulo falando aqui para as pessoas. Olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aqui Paulo vai contar o que ele recebeu de Jesus. Porque Paulo não viu isso acontecer. Foi o próprio Senhor, o próprio Deus, que comunicou a Paulo o que aconteceu, dizendo assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha lá, Jesus deu o corpo dele por nós. E aqui a Bíblia diz, para nós fazermos isso em memória de Jesus, né? Ele diz, fazer isto em memória de mim. Aí vamos para o versículo 25, diz assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha que lindo, hein? Aí Jesus diz, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De novo, ó, Jesus falando que é uma cerimônia em memória dele, não é? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Querido ouvinte, isso aqui é muito forte. É o versículo 26, 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que quer dizer isso, pastor? Não entendi. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a gente celebra a ceia, queridos, que a gente come do pão e bebe do suco de uva, nós estamos anunciando às pessoas, olha, Jesus morreu naquela cruz. Estamos fazendo isso em memória daquele dia, para lembrar aquele dia. E vamos fazer isso até que ele venha. É lindo demais, né? E outra que ele diz aqui, anunciais a morte do Senhor.
Veja Jesus aqui sendo tratado por Senhor, que no Novo Testamento é Kyrios em grego, que é o termo só usado para Deus. Então, mais uma prova aqui de que Jesus também é Deus. Olha que bonita, a segunda pessoa da Trindade, né? Deus Pai é a primeira, Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo, né? Terceira. Que coisa linda. Então, gostaram dessa, queridos? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque, não sei se você sabe, mas Jesus vai voltar uma segunda vez, hein? Só que nessa segunda vez Ele não vai voltar como filho do carpinteiro, humilde e de maneira simples, né? Ele vai voltar dessa segunda vez como Ele realmente é. Vindo dos céus, a Bíblia diz que virá entre as nuvens, que todos verão, será como um relâmpago no céu, todos verão. Então, por isso que a gente não deve acreditar quando alguém diz, esse aqui é Jesus, né? O próprio Jesus alertou isso, que muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, né? Não sigam esses, né? Jesus nos alertou, porque quando Jesus vier, segunda vez, vai ser vindo nos céus como um relâmpago e todos verão, realmente não haverá nenhuma dúvida, né? E aí segue o versículo 27. Agora, o apóstolo Paulo vai nos responder quem pode ou não participar da ceia. Diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí. Então, queridos, se você... O que é comer do pão e beber do cálice indignamente? Se você ainda não reconheceu os seus pecados, ainda não se arrependeu e ainda não entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, ainda não aceitou que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, seja seu único e suficiente Senhor e Salvador, então você não está dignamente na presença de Deus, infelizmente, é o que a Bíblia diz. Porque você ainda está diante de Deus com seus pecados, as suas obras. Quando a gente aceita o governo de Jesus Cristo nas nossas vidas, se arrepende dos nossos pecados, confessa a Deus e coloca Jesus na posição de Senhor, então nós ganhamos dignidade diante de Deus. Porque aí os méritos de Jesus cobrem a nossa vida. Não é bonito? Então aí vai para o versículo 28, diz assim, examine-se, pois, olha lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, queridos, ninguém na igreja vai impedir você de tomar o pão e tomar o cálice e comer o pão. Você é que tem que se examinar, diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o que é discernir? É entender. Quem come e bebe sem entender o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o que Jesus, o apóstolo Paulo, está dizendo aqui? Está dizendo que nós não podemos beber esse cálice, comer esse pão da ceia de qualquer maneira, sem entender o que a gente está fazendo. Porque se nós não entendemos o que está acontecendo ali, se nós não examinarmos nosso coração para ver como estamos, nós vamos estar comendo e bebendo juízo, condenação para nós. Olha que horror. Então não devemos participar, senão não tomamos ainda o passo em direção a Jesus. E aí no versículo 30 diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, quer dizer, que já morreram. Olha só. Ai, hein, pessoal? E aí, ouvintes? Essa foi uma direta de Jesus, né? Simples e objetiva, né? Então veja que antes de sentar na mesa do Senhor, né, de comer o pão e beber o suco de uva, para lembrar e anunciar o que ele fez, até que ele volte a segunda vez, nós temos que nos examinar e ver se nós não estamos vivendo em pecado. Olha só. Não é se nós pecamos. Pequei uma vez, aí agora não vou poder, não. É se você está vivendo em pecado. Percebeu a diferença das duas coisas? Uma coisa é pecar, eventualmente, e correr para os pés do Senhor e pedir perdão. Outra coisa é viver no pecado, pecando.
viver naquela prática, não é, que desagrada a Deus. É por isso que a Santa Ceia, queridos, não é para todo mundo, mas é para aqueles que já buscaram a segunda chance, buscaram nascer de novo, aceitaram o convite para entregar o governo das suas vidas a Jesus Cristo, não é? Então, para esses que nasceram de novo, é possível você fazer e participar conforme a Bíblia, não é? Para quem não fez isso ainda, é como se você estivesse sem aceitar que Jesus seja o Senhor da sua vida. Então, dessa forma, Jesus diz, olha, então você não pode sentar na minha mesa. E aí? O que você vai fazer? Né? Alguém pode dizer assim, ah, pastor, eu não quero nem saber disso. Então, se é assim, eu não quero. A pessoa que fica chateada, né? Pensa, não posso participar? Então também não quero saber. Isso é só um pãozinho, um copo de suco. Eu não quero saber não. Ou então diz assim, eu não acredito que é tão sério assim, não, eu vou comer. Todo mundo vai ficar me olhando, eu vou ficar com vergonha, eu vou comer. Vou comer de todo jeito. Então, cuidado, porque isso gera condenação, gera juízo, né? Para a pessoa que pensa desse jeito, né? Veja aí o versículo 29, que nós lemos dizendo isso, né? Então, veja que muitas pessoas também perguntam, mas pastor, eu fico até constrangido. Eu digo a vocês, queridos, eu ficava, quando eu levava um visitante na igreja, na hora da ceia eu ficava constrangido, porque dá uma impressão que é uma cerimônia para excluir, para dizer assim, você não pode, não é? Dá a impressão que é uma coisa para provocar constrangimento em quem não vai participar, em quem não vai pegar o pãozinho e o copinho. Parece a pessoa se sente assim, se não pegar, todo mundo vai ficar olhando para mim. Mas olha, de jeito nenhum, viu, queridos? Não pense assim, não. Isso aí está repreendido em nome de Jesus. Porque, olha, nada impede que a pessoa, na mesma hora, antes da ceia, momentos antes, tome a decisão de aceitar o senhorio de Jesus e passe, então, a ter o direito de sentar à mesa com ele, com Jesus. O único que impede isso não é o diabo, não, é a própria pessoa. Quando a pessoa recusa o convite para sentar na mesa do Senhor. Então vamos sentar muito nessa mesa, vamos celebrar muito essa bênção até que Jesus volte, sabe? Aqui não é uma coisa você não pode, é o contrário. Aqui é Jesus dizendo para a pessoa, venha sentar na minha mesa, venha ser meu servo, venha ser meu filho, e a pessoa dizendo, não, Senhor, agora não posso, não quero, estou ocupado, vou ver outra coisa. Então é o contrário. Quando a pessoa não participa da ceia porque ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus, na verdade é a pessoa que não está aceitando o convite para sentar-se na mesa do Senhor. Ora, se a gente não obedece a Ele, não segue o que Ele disse, Ele não é Senhor, né? Ele só é Senhor se eu me colocar como servo, não é assim? Ou pode ter dois senhores, pode ser Jesus o Senhor e eu o Senhor também da minha vida. Aí não funciona, né? Dois senhores, vai um para cada lado. Então tem que ter, quando tem um Senhor, a outra parte tem que ser servo, né? Não tem espaço para dois senhores, né? Então, glória a Deus, muito bom essa nossa palavra trazida aí pelo Espírito Santo. Que bom, espero que você tenha entendido bem o que é a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, o que ela representa, o porquê que Jesus instituiu, e que você, a partir de hoje, se alegre, em vez de ficar de fora toda vez que você vai na igreja, tome uma atitude, tome uma decisão, se entregue de uma vez por todas o governo da sua vida a Jesus Cristo, confesse os seus pecados a Ele, sabe, se arrependa de coração sincero, deixe Ele ser o governador, o presidente da sua vida, em nome de Jesus. Faça isso que você vai passar a viver de forma muito diferente do que você tem vivido hoje, tá bom? Então eu queria orar pela sua vida agora, queria que você orasse comigo, justamente para que você possa ter forças para poder aproveitar essa maravilha que Jesus deixou preparado para mim e para a sua vida, tá bom? Vamos fazer isso? Então, quero convidar você a fechar os seus olhinhos aí agora, onde você estiver, e em nome de Jesus, vamos orar assim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essas vidas que estão agora acompanhando a nossa programação.
estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. E quando a gente aprende, Paizinho querido, nós temos mais intimidade contigo. Nós passamos a conhecer que o Senhor é um Deus bom, é um Deus perfeito, o Senhor é amor, o Senhor nos ama incondicionalmente, o Senhor quer sempre cuidar da nossa vida. E se por acaso, Pai, essa vida aí que está me ouvindo agora não está sendo cuidada, é porque a pessoa mesmo não quer que o Senhor cuide. Mas eu creio, Pai, que hoje essa pessoa que está me ouvindo, esse ouvinte, essa ouvinte, entendeu o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor lhe ama, o quanto o Senhor deseja que esse ouvinte, que essa ouvinte tenha uma segunda chance na vida, tenha um modo de transformar, de ter a sua vida transformada, sabe, Pai, de apagar todo o passado, sabe, Pai, de receber uma nova vida, de receber um novo coração, sabe, de ter o seu espírito recriado, transformado, deixar todas as feridas, tudo que passou no passado, ser uma nova criatura. Por isso, Jesus, eu te agradeço. Por isso, Senhor, que nós comemoramos toda vez, periodicamente, Pai. Algumas igrejas fazem uma vez por mês, a maioria, outras fazem menos tempo, mais tempo, não importa, Pai. A Bíblia não disse de quando em quando devemos fazer, mas sempre que nós fazemos em memória de Ti, Jesus. Nós fazemos para lembrar aquele dia que o Senhor consumou essa nova aliança. Como o Senhor mesmo disse, fazer isto em memória de mim. Então nós comemos o pão, nós bebemos o suco da uva, porque eles representam, eles nos lembram o Teu corpo e o Teu sangue, Pai. Mas o Teu sacrifício foi único, Senhor. Foi definitivo. Naquela cruz o Senhor selou. O Senhor, Pai, Jesus amado, quando abaixou a cabeça no final de tudo, disse, está consumado. E ali o Senhor rendeu o Teu Espírito e morreu. E depois ressuscitou. Então o Senhor consumou a nova e eterna aliança. O Senhor fez a porta se abrir, a porta que dá acesso ao Pai. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, com uma coisa sobrenatural. Nós agora, Jesus, temos acesso ao Pai por meio do Teu corpo, do Teu sangue, do Teu sacrifício. E é por isso, Jesus, que nós celebramos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, com alegria, Senhor, lembrando daquele dia, Te glorificando, Te dizendo, Pai, que alegria, que maravilha é poder celebrar esse dia em que o Senhor consumou definitivamente a nova e eterna aliança. Jamais será revogada, Senhor. Jamais será mudada, porque a Tua palavra não muda, o Senhor disse. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. O Senhor disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que será para sempre. Que alegria, Jesus, ter essa certeza de que o Senhor não muda. Ter essa certeza de que essa porta aberta pelo Senhor Jesus jamais será fechada até a Tua volta, Pai. Muito obrigado, seja glorificado e abençoa, Senhor, esse ouvinte e essa ouvinte. Toca no coração, Espírito Santo, eu te peço, para que a pessoa tenha o desejo de se entregar a Ti de maneira definitiva, assim como o Senhor se entregou de uma maneira única e definitiva, que essa pessoa também tenha o desejo, Pai, de se entregar de forma única, definitiva, total, em nome de Jesus, Paizinho. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai. E se você, ouvinte, concorda com essa oração, diga aí, que assim seja feito, em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Glória, glória a Jesus. Que bom, né, queridos ouvintes? Bom é estarmos na presença de Deus, bom é orarmos, bom é aprendermos a palavra de Deus. Então, não perca a nossa programação. Nós estamos com vocês sempre nesse horário do almoço, de meio-dia às 14h, de segunda a quinta-feira. Nos acompanhe, estaremos juntos ali, sempre durante a semana.
E não deixe de nos acompanhar para poder aprender a palavra de Deus. Acompanhe a programação dessa rádio. Os outros irmãos e irmãs que ministram aqui a palavra serão sempre bênção na sua vida, tá bom? Ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque esse Deus, que Ele quer intimidade com você, tá bom? Fique na paz, então, e na graça de Jesus, e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.